de pescadores que eles estavam, sabe onde? Os pescadores ficam onde? Aonde? Na Galileia também, né? Mas os pescadores, eles estavam no barco, no mar. Eles tinham saído para ir pescar. E quando eles estavam lá no alto mar, né? Longe da praia, então eles começaram a jogar a rede para pegar os peixes e levar para casa. Só que quando eles jogavam as redes, sabe o que acontecia? Ô Maísa, deixa eu falar. Eles pegaram peixe não. Eles jogavam a rede e aconteceu o que dizia na nossa música. Eles não pegavam nada, nenhum peixe. E eles ficaram tristes e decidiram voltar para a praia. Só que quando eles chegaram lá na praia, aí Jesus estava lá. E disse assim a eles: voltem lá para onde vocês estavam e joguem a rede do outro lado do barco. Então, eles ficaram pensando, mas a gente vem de lá agora. Passou a noite todinha lá jogando a rede, puxando a rede, jogando a rede, puxando a rede e não pegamos nada. E agora, será que a gente vai pegar? Mas, como eles eram obedientes a Deus, né, a Jesus, eles obedeceram e foram para o mar. E chegando lá, eles começaram a jogar outra vez as redes, né? E quando eles começaram a puxar as redes, sabe o que aconteceu? Muitos peixes começaram a encher aquelas redes. E a Bíblia diz que era tanto peixe, que eles encheram o barco. E o barco ficou tão cheio, mas tão cheio, que eles tiveram que pedir reforço para conseguir levar, muito bem, João, para conseguir transportar o peixe. E os barcos que estavam ao redor, eles começaram a chamar para levar todo aquele peixe. Então eles ficaram muito felizes, né? Porque nós sabemos que os pescadores, eles vivem de quê? De vender o peixe, né? Eles pescam o peixe para vender e assim eles têm o sustento da família deles, não é verdade? Então ali, ó, quando os pescadores chegaram na beira-mar, eles contaram, né? Um milagre que Jesus tinha feito. E eles chamaram esse milagre, sabe como? A pesca maravilhosa. Porque eles tinham passado a noite inteira lá pescando e não conseguiram pegar nada. Mas quando Jesus mandou eles voltar e jogar a rede de novo, então agora eles pegaram muitos peixes, não foi? Outro dia, Jesus estava de novo em um barco com seus amigos e desta vez, sabe para onde ele ia? Para uma outra cidade. E ele ia de barco, né? Porque naquela época existia outro transporte que não fosse barco. Não. Já existia avião? Não. Não? Carro? Não, né? Só existia o barco. Então Jesus, ó, eles estavam viajando ali com seus amigos, né, que eram seus discípulos. E quando eles entraram no barco e começou a navegar e seguir viagem, Jesus estava cansado. Então ele foi e se deitou em um lugarzinho lá no barco. E os discípulos continuaram a viagem. Só que no decorrer da viagem, sabe o que aconteceu? Uma grande tempestade chegou. E os discípulos de Jesus começaram a ficar com medo.
na cara deles de espanto, de temor, é verdade. Às vezes, quando está chovendo muito, a gente não fica com medo. Quem tem medo de trovão, levanta a mão. E de relâmpago. Então, que bom que a maioria aqui é corajoso, né? Não tem medo nem de trovão nem de relâmpago. Eu teria medo de não cair na minha cabeça. Então, os discípulos de Jesus, eles ficaram com medo e começaram a pensar: eita, agora a gente vai morrer. E o que vai acontecer com a gente? Era para a gente ter ficado em casa, não era para ter vindo hoje para essa viagem porque está chovendo e todos nós vamos morrer. Eles ficaram com tanto medo que não lembraram a Deus que Jesus estava com eles, foi? Então, eles foram e começaram a dizer: mestre, mestre, acorde. Foram lá onde estava Jesus e começaram a chamar Jesus: mestre, mestre, acorde. Será que o Senhor não vê? Está chovendo, olha a tempestade, entrando água dentro do barco e todos nós vamos morrer. Faça alguma coisa, Senhor. E Jesus, ele sabia de todas as coisas, não é verdade? E ele sabia que os discípulos dele não iam morrer naquele dia. Que aquela tempestade ela ia passar. E sabe o que Jesus fez? Chegou lá na proa do barco. Sabe o que é a proa do barco? Um lugar mais alto, né? E tem tipo uma ponta. Então ele ficou lá na frente e só fez pedir para que o vento parasse e o mar se acalmasse. E quando Jesus disse isso, olha o que aconteceu. Estava assim, né? O vento e o mar estavam furiosos, na verdade, agitados. Mas quando Jesus falou, o vento e o mar, eles se acalmaram. E os discípulos ficaram maravilhados. Diz, João. Tá vendo? Já estava até aparecendo o arco-íris, né? O arco-íris sempre aparece quando? Chove, né? Muito bem. Depois que chove, eu vou explicar. Depois que chove, o arco-íris ele aparece. Isabel perguntou por que o arco-íris aparece. Quem sabe dizer por que o arco-íris aparece? Alguns dizem que é porque tem um copo de ouro lá no final do arco-íris. Vocês já acham que é por isso? Será que é por isso? Muito bem. O arco-íris, ele aparece. Lembram da história da Arca de Noé? Então, quando Noé construiu o barco, a arca, né? Deus não mandou a chuva, que durou quantos dias? 40 dias e 40 noites. E quando terminou a chuva, que a água baixou, que a família de Noé saiu de dentro do barco, Deus mandou que no céu aparecesse o arco-íris como prova da aliança que Deus estava fazendo com Noé. Sempre que o arco-íris aparece, é para lembrar que Deus nunca mais vai acabar o mundo com água. Porque o arco-íris é a prova da aliança que Deus fez com Noé. Então, sempre que vocês verem um arco-íris, vocês agora vão lembrar: eita, o arco-íris aparece porque Deus prometeu que não ia mais acabar o mundo com água, né? Com a chuva. Então, por isso que aparece o arco-íris, para que os homens lembrem que Deus não vai acabar o mundo com água, né?
história, quando Jesus acalmou o vento e o mar, os discípulos dele ficaram maravilhados, surpresos. E um deles disse assim: mas que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que é o nosso versículo, não é verdade? Então, este foi outro milagre que Jesus fez enquanto ele estava aqui na terra. Alguém aqui já viu alguma outra pessoa que pode mandar no vento e no mar? Não, não é verdade? Porque só quem pode dar ordem ao mar e ao vento é quem? Jesus, não é verdade? Por isso que ele é o quê? Como é o tema da nossa CBF? O verdadeiro herói. Por isso que Jesus ele é o verdadeiro herói. Porque só ele pôde fazer esses milagres que nós aprendemos hoje, né? Que foi o da pesca maravilhosa e o de acalmar a tempestade, não é verdade?